Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, continuar com o estudo sobre o Espírito Santo. Estou me baseando em Atos 2 e também fiz menção no capítulo 3 de São Lucas, quando Jesus desceu as águas e para ser batizado por João Batista, para se cumprir a Escritura, e desceu sobre Jesus o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu que dizia: Eis aí meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Aí, nesse ato de obediência da parte de Jesus, para cumprir toda a lei, está a Trindade. A Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aí, algumas seitas não podem contradizer isso aí. Não quero falar sobre isso, só sobre seitas agora e heresias. Quero falar sobre o Espírito Santo. No capítulo 1 de Gênesis, diz assim que no princípio a terra era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo. Uma tradução diz água, outra tradução diz abismo. Eu creio que seja abismo, porque as águas não tinham sido existido ainda, houve mar e tal, aquela coisa era da toda. Mas ouve-se uma voz dizendo assim: haja luz, e houve luz. A terra era sem forma e vazia, quer dizer, havia um caos, um vazio, um nada. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E houve uma voz que dizia: haja luz e houve luz. O que a palavra pairava no original quer dizer chocava. Chocava. É como que uma galinha que fica sobre os seus pintos por 21 dias e ele eclode. O que estava ali escondido, informe, vazio, ou na escuridão, haja luz. E veio a luz. Veio à tona. Então a Bíblia Sagrada começa a falar do Espírito Santo desde o primeiro versículo, ou segundo, e termina falando sobre o Espírito Santo lá em Apocalipse. Nos últimos versículos também diz assim: e o Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. Então nós não podemos desprezar a doutrina do Espírito Santo. Isso é uma doutrina. Não é uso e costume, é doutrina, não é dogma. Quando Jesus foi batizado, que o Espírito Santo estava sobre ele em forma corpórea de uma pomba, eu já falei sobre o fogo em cima da cabeça dos discípulos. Por que Jesus escolheu, ou por que Deus escolheu essa forma corpórea como uma pomba? Então quero falar sobre um pouquinho sobre esse pássaro. Em primeiro lugar, esse pássaro é o único pássaro que, quando se acasala, ele não deixa seu par. Preste atenção. É o único pássaro que, quando se acasala, ele não deixa o seu par. E quando a fêmea morre, mas ele não se acasala de novo.
Outro detalhe. Você já ouviu falar no pombo-correio? Se é um pombinho que tem filhote, pode levar ele do outro mar, do outro lado do mar. Solta ele no ar. Ele tem o tino que leva lá onde estão os filhotes, o seu casal, o seu machinho, sua fêmea. E procura, até o encontrar. Ele está ali. Usavam muitos pombos correio no tempo de navegação. Só para ter uma ideia, quando Noé saiu, abriu a janela da arca, primeiro ele soltou um corvo. O corvo foi e ficou por causa da carniça. Mas soltou um pombo. O pombinho foi e voltou, porque não tinha lugar para pousar. Não tinha alimentação para ele. Passados 7 dias, Noé solta novamente o pombinho. E ele vai e volta e traz um ramo de oliveira. A Bíblia também, a fauna também nos ensina que o pombinho, ele vai lá e cata os bichinhos. E quando traz a alimentação, ele não traz no bico, como traz o sabiá, ou outros pássaros, o águia. Ele traz lá no papo, e quando ele chega ali no ninho, ele recogita e solta na boquinha de um dos 3. Ele sabe aquele que recebeu antes e aquele que precisa receber. Ou ele dá para cada um a sua necessidade, seu pouquinho. E depois volta a buscar mais. Isso nos ensina que nós recebemos de Deus segundo aquilo que nos é necessário através do Espírito Santo. Então não adianta eu querer pingar santidade pelo cotovelo, esbanjar, quer dizer, fazer uma pirotecnia de espiritualidade, se é aquilo que o Espírito Santo me deu, eu entrego, eu transmito, eu falo. Eu já conheci alguns pastores e pregadores, e também já me aconteceu comigo. Irmãos, até aqui o Espírito Santo me deu. Eu encerro essa palavra em nome de Jesus. E depois era orado e o Espírito Santo descer sobre a igreja. Em cura, em libertação, em conversão, em confissão de pecados. Então não precisa estar gritando, dá glória a Deus, irmão, cutuca no teu irmão e faz aquela palhaçada toda. Deixa quieto. A Bíblia fala, isso quem fala é o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos. Ele fala sobre os 3 gemidos. Presta atenção. Primeiro, gemido da natureza. A natureza que está gemendo. Terremoto aqui, vendaval, enchente, furacão. Estados Unidos agora foi uma série de furacão, né? Sul do Brasil, aí, enchente. E lá pro norte, aquelas trombas d'água que vinha levando pontos, ele vinha levando tudo, arrastando carros pela estrada. Aí mesmo aí em São Paulo, coisa extraordinária que nunca visto. Nunca visto. É a natureza que está gemendo. Segundo, fala do nosso corpo. O crente, por mais crente, mais crente, mais crente, ele mais geme. Porque está esperando a redenção do corpo. Em outras palavras,
Cristo vier nos ares e arrancar o nosso corpo daqui. Esse corpo mortal, esse corpo que nos escraviza, esse corpo que pede, esse corpo que exige, esse corpo que não dá paz, não dá descanso. Você precisa alimentar, você precisa cuidar, você precisa vigiar naquilo que fala, naquilo que vê, naquilo que ouve. O Espírito Santo está ali, mas o corpo está gemendo para que um dia saia desse mundo imundo. É o gemido do nosso corpo, da nossa carne, da nossa natureza espiritual. Deixar esse mundo. Paulo diz que para ele o morrer é ganho e viver é lucro. Por que o viver é ganho? Porque isso vai para o descanso. Viver é lucro porque está ganhando almas para Jesus. E o terceiro gemido, lá em Romanos 8, 26. Porque muitas vezes nós não sabemos pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, falando com o Espírito Santo, intercede por nosso espírito. Para ele, é ele que sabe a intenção da alma e espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, meu irmão, quando você não pode, você não aguenta, você não suporta, você está em dúvida, recorra ao Espírito Santo. Qual a oração verdadeira? O princípio da oração? Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Buscar a minha parte, ou adorar, ou louvar, ou interceder, ou qualquer tipo de oração. Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai interceder por mim, está gemendo por mim, para levar a minha oração, meu pedido diante de Deus. E lá em Apocalipse está que as nossas orações estão guardadas diante de Deus em salvas de ouro. Ela sobe como um incenso maravilhoso na presença de Deus. Alega as narinas do Todo-Poderoso. Mas é o Espírito Santo que nos leva à oração diante do Pai. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Volto logo a falar sobre o Espírito Santo.